A mensagem de Deus para nós é as duas naturezas do crente. As Escrituras ensinam que toda pessoa que é regenerada por Jesus, o recebeu como seu Salvador, tem uma dupla natureza. Uma recebida pelo seu nascimento, essa todos nós temos, e uma outra que nos é dada, cedida pelo próprio Deus no ato da nossa conversão. No dia em que nós nos convertemos, nós somos feitos uma nova criatura. Isso é o que a Bíblia registra. O texto que fala sobre isso narra exatamente que a nossa natureza humana, a não espiritual, o salmista lá, no Salmo 51, no versículo 5, ele escreve assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E no verso 5 de Jeremias 17, fala que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Bem, o homem natural, por sua própria situação do pecado, é, por natureza, mau. Ele vive longe de Deus, sem um Salvador. E uma das coisas que chama a nossa atenção é que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, de 10 a 12, ele escreve assim: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Deus não diz que as pessoas regeneradas ou aquelas pessoas refinadas ou pessoas que estão em situações de educação muito plena ou sejam caridosas, religiosas, que essas pessoas são pessoas boas, são as pessoas que estão vivendo uma vida justa, que buscam a Deus. Não. A Bíblia diz que só estão em busca de Deus aqueles que creram no Salvador, ou seja, aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador. Sem isto, não há essa plena busca de Deus, essa vida com Deus. A prova bíblica tem sido cada vez mais revelada em que o ser humano mostra-se cada vez mais cruel, mau, perverso. Não estou dizendo que você seja assim, eu estou dizendo o ser humano, ou seja, pessoas humanas dentro da sociedade que vivam nessa situação. Não é diferente, por exemplo, nos tempos do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 6, no versículo 4, narra que quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Mas imediatamente no versículo 5 posterior, vai mostrar que o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, ou seja, era mal de forma contínua, ao ponto do próprio Deus providenciar o dilúvio e assim tentar recomeçar uma humanidade nova, diferente daquela que estava já numa situação tétrica de pecado. Bem, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, o apóstolo Paulo fala sobre essa soberba humana. Ele vai dizer que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes causa loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Bem, é por isso que nós precisamos de uma natureza espiritual. É quando a natureza espiritual vem até a nossa vida. O homem, o ser humano não convertido, ele não pode se instruir pela palavra de Deus. Por quê? Porque a sua mente natural não tem ainda a presença do Espírito Santo. Você já percebeu que a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor e ele vai explicando a você para que você possa entender as verdades espirituais? Por isso, você pode ser um bom marido, um bom homem, um bom filho, uma boa filha, uma boa pessoa, mas isso não é suficiente.
É preciso que você tenha um encontro com Cristo para que você possa, então, viver a fé em Jesus, tendo a sua vida resguardada em Deus, no Senhor. É possível você entender que o crente, pelo contrário, embora ele ainda tenha a sua velha natureza, a natureza humana ainda persiste nele, o mundo jamais mudou, nem vai mudar. A nossa natureza humana também não irá mudar. A nossa vida com Cristo, ela não é uma promessa de melhorar o caráter, da pessoa ser uma pessoa boa ou melhor. Não é isso. A nossa vida com Cristo é a promessa de uma nova vida, ou seja, a velha vida anterior, essa não vale mais. Por isso que o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Cristo faz tudo novo, ou seja, aquela vida antiga, ela já não existe mais. Você morreu para o pecado, você morre para o mundo e agora torna-se um novo homem, uma nova mulher, porque você está ligado com Cristo. E aí o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, nos versos 19 e 20, ele escreve assim, eu vou ler para você. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ora, se agora eu tenho uma nova natureza e eu já morri com aquela velha natureza, e Jesus ensina isso para nós, ele fala que aquele que quer vir após, ou seja, aquele que quer segui-lo, quer estar atrás dele, após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, morra a cada dia para a sua soberba, o seu egoísmo, sua própria vontade, crucifique-se diariamente e viva por mim. Por isso que o apóstolo Paulo fala, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Lá em Filipenses 1, 21, o apóstolo Paulo escreve uma outra coisa que encanta os nossos corações. Para mim, o viver é Cristo. Olha que coisa linda, né? Essa nova natureza que temos em Cristo é ela que vem trazendo ao coração do convertido aquela certeza que ele deve ter, como agora já habita nele o Espírito Santo, Salvador, aquele que irá ensiná-lo, irá direcioná-lo em toda a verdade de Deus. A primeira alegria da conversão começa imediatamente ao você conseguir encontrar em Deus a paz para o seu coração. A angústia que você sente, que muitas das vezes você não sabe nem qual a procedência, de onde vem, nem para onde vai, ela se esbarra em Cristo e ali ela cessa. E Jesus começa agora um novo trato, um novo cuidado, um novo zelo com a sua alma. Logo, andar neste mundo descuidado, não ser tolerante consigo mesmo e com as pessoas, revela que você ainda não é um convertido. Porque o crente, o salvo, ele é tolerante, ele busca viver em paz com todos, ele quer ter uma vida não só que agrade aos homens, muito mais do que isso, ele vive agradando a Deus. E quem agrada a Deus, às vezes, pode até desagradar o ser humano, mas por um bom motivo, porque ele está vivendo e combatendo o pecado, não as pessoas. Isso é importante notar. Segundo ponto que eu quero destacar para você é quando o apóstolo Paulo escreve uma coisa linda, quando ele fala lá em Romanos capítulo 7, nos versos 24 e 25. Eu vou ler para você. Paulo escreve assim: a lei só aumenta a agonia e o livramento da carne, não por esforço nem por se apressar em guardar a lei, mas por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não adianta você pegar os 10 mandamentos e querer fazer dele a sua tábua de vida. Não será suficiente. Ele já está inserido dentro daquilo que Jesus ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ponto. Você já está ali com os 10 mandamentos resumidos para mim e para você. Mas é mais do que isso que Deus quer de você.
Ele não quer que você viva tolhido por uma lei, mas ele quer que você viva a lei de Cristo gravada no seu coração por amor. A questão da carne não é, contudo, uma desculpa para andar de acordo com a vontade dela. Eu costumo dizer que o pecado está na carne, que a carne é fraca, sim, mas pecado não é vitamina. Por isso, você não precisa ficar pecando, achando que o pecado vai resolver a sua vida. Não, ao contrário, o que você precisa é entender que o poder do Espírito Santo, aquele que habita no crente, no salvo, ele pode ajudar você a viver uma vida de fé, de esperança, porque o bendito, o Senhor de todas as coisas, estará habitando na sua vida e direcionando os seus passos. 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 19, o apóstolo Paulo escreve: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não sejais ou não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha, é maravilhoso viver segundo a vontade de Deus, ter um encontro com Cristo, amá-lo e viver para Ele. Eu quero destacar, por último, como é importante viver pela fé em Cristo, tê-lo como Senhor da nossa vida, entender a vontade de Deus para o nosso viver diário. E eu faço nova todas as coisas. Deus não quer você com a mesma vida, Ele não quer melhorar a sua vida, Ele não quer remendar a sua vida. Ao contrário, Ele quer dar a você uma nova vida, uma nova chance. O Evangelho é isso, é o Evangelho da segunda chance. Pense nisso e creia, como Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 8, o conflito da alma continua, mas agora de modo muito especial, porque você tem a presença do Espírito Santo em você, que conduz você até a vitória, que é vencer a carne, vencer o pecado, vencer sempre. O conflito agora entra a carne, né, e o espírito. É interessante que Paulo vivenciou isso, né? Quando ele se converteu, ele era Saulo de Tarso. E ele teve um embate muito grande, porque ele, como Saulo, ele liderou a morte de Estevão, ele era um homem voltado para a lei, totalmente dedicado ao farisaísmo, mas depois de convertido, até o seu nome foi mudado. Ele deixou de ser Saulo e passou a ser o apóstolo Paulo. Ele entendeu que a natureza dele de pecado havia sido substituída por uma natureza espiritual muito mais forte, mais poderosa, e que ele tinha só que fazer uma coisa: alimentar a sua natureza espiritual. Você tem a natureza espiritual e a natureza carnal. Ambas lutam entre si. Quem ganha? O segredo está em você alimentar melhor. Quem você alimentar melhor sairá vencedor. Alimente-se espiritualmente, dedique-se à leitura da Bíblia, à oração, gaste tempo com Deus, viva para Deus, faça da sua vida um instrumento da vontade de Deus. O Espírito Santo certamente conduzirá seus passos na direção de Deus, porque Ele é Deus. Quem melhor do que Ele para indicar o melhor caminho? O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 6, no versículo 6, sabendo, pois isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Não somos mais escravos do pecado, fomos libertos por Cristo. Agora somos servos de Jesus, sabendo que agora nós já crucificamos o velho homem. Deus tem algo especial para nós, já que você considera morto o seu corpo, a sua carne para o pecado, e agora vivo para Deus, para amar e viver por Jesus. Revesti-vos, pois, de Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É o conselho de Paulo em Romanos, capítulo 13, versículo 14. Eu quero concluir dizendo a você que é crente: meu irmão, alimente muito a sua alma, alimente muito o seu espírito, alimente a sua vida espiritual. Alimente bastante para que você possa, a cada dia, diante dos testes,
vencer as lutas da vida e você então sair mais que vencedor, porque isso já somos. Mas para concretizar, é preciso que essa vitória chegue a nós pelo poder do Espírito Santo sobre cada situação de pecado, de problemas, de lutas, de angústia e dor. Você é que deve estar ali alimentando a alma e aí a vitória vem. Você que ainda não é crente, querido, não perca tempo ficar alimentando a sua vida em coisas que não te dão futuro nenhum. Ao contrário, eu vejo muita gente que perderam o seu presente e arrasaram com as possibilidades do futuro, porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Optaram por viver segundo suas próprias questões, seus próprios instintos, seus próprios pensamentos. E o que aconteceu? Hoje estão vivendo uma vida triste, sem fé, sem alegria no coração. Mas eu creio que Jesus Cristo tem poder para abençoar a sua vida e mudá-la não para melhor, mas que isso, para te dar uma nova vida, uma vida melhor com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos, antes de orar, pedir a você que nos ajude se inscrevendo no nosso canal, colocando lá um like, um joinha, tocando no sininho e nos ajudando a continuarmos com o nosso canal no YouTube, falando do amor de Jesus. Pastor Jorge Oficial é o nome do nosso canal. Quando você quiser, é só acessar Pastor Jorge Paiva Oficial e você vai encontrar outras mensagens como essa para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra que nos ajuda a entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, mas também contra os instintos que em nós estão plantados pela nossa velha natureza humana de pecado. Tem misericórdia de nós, faz-nos mais que vencedor em Cristo Jesus. Nos incentive, ó Deus, nos ajude a ter amor pela tua palavra, a termos vontade de orar, de ler e de praticá-la, de modo que agrademos ao Senhor, ainda que venhamos ser desagradáveis ao ser humano, aos nossos amigos, aos nossos parentes. Deus, nós queremos somente agradar ao Senhor. Abençoe aqueles que são crentes, ajude os teus servos na caminhada da fé. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor como Salvador, ó Deus, que esta mensagem possa encontrar espaço nos corações e na mente, e que eles possam abandonar essa vida de pecado, essa natureza ruim, má, que nos afasta de Deus, e encontrar uma natureza em Cristo Jesus, nova, e viver então em novidade de vida para o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele te ajude a entender a sua palavra.